E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSE, tá? E hoje a nossa aula vai ser sobre um cara chamado Herbert Marcuse, tá? A gente vai usar como referencial, é uma aula de psicologia social crítica, né, de teoria crítica. O nosso referencial teórico vai ser um texto desse mesmo autor chamado Ideologia da Sociedade Industrial, tá? Essa aula vai ser bem legal porque é uma aula que eu gosto de dar, tá? De ministrar. Fui eu mesmo que montei. E eu acho que vocês vão gostar, né? Até porque se você está procurando um vídeo falando sobre Marcuse, você está procurando conhecer, né? Vamos lá, mas sem muita demora. O Herbert Marcuse, ele fala nesse texto, ele escreve, ele defende nesse texto, ele começa, na verdade, com uma pergunta irônica, né? Perguntando sobre a falta de liberdade da civilização industrial. Ou seja, o que ele pergunta é, a civilização industrializada desenvolvida, ela tem liberdade? Ou não, né? E aí ele quer dizer que o que existe é uma não liberdade suave e confortável, tá? A pessoa achar que ela é livre e não é, ele chama de ideologia, tá? É legal vocês verem um texto, uma videoaula que eu fiz também, chama Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Repressão. Pra vocês terem noção um pouco melhor e para se completar. O bom de você assistir Herbert Marcuse é que você pode, e esse outro texto que eu falei, é bom porque você pode já devorar Foucault, que vai ficar mais claro, tá? Então vamos lá. Nesse mesmo lá, aí o autor continua, né? O Marcuse, ele continua falando. O que é melhor, né? O que pode ser melhor? Retirar a individualidade, mecanizando o homem, né? Ou deixando ele trabalhar com aquilo que é labutoso e penoso, tá? O que é melhor? O que é melhor do que a regulamentação da livre competição entre seus jeitos, né? Entre sujeitos de desigualmente equipados, tá? Percebe que é uma crítica muito dura que o Marcuse está fazendo, porque ele está falando assim, o que é melhor? É a gente regulamentar a livre competição que existe? Porque é isso que o pessoal quer. Esses capitalistinhas aí que se acham capitalistinha, mas que não são, né? Capitalista é o Bill Gates, aliás, nem o Bill Gates. O Bill Gates ele defende que socialismo é a única forma de salvar a humanidade. Mas enfim, o que eu quero dizer é que socialista de verdade são esses caras que faturam 100 milhões, tá ligado? Esses caras faturam 5 mil reais por mês. Mas vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque uma pergunta que o Marcuse faz no texto, ele faz a gente refletir o que é melhor, a livre competição entre pessoas, entre sujeitos desiguais, desigualmente equipados, ou a redução das prerrogativas nacionais que garantem a ordem dos recursos? Isso é uma coisa que ele e se a gente for pensar, é bem por aí mesmo, né? No início do surgimento da sociedade industrializada, segundo o Marcuse, o direito e a liberdade, eles foram fatores importantes aí e renderam muitos avanços para a sociedade, tá? Entretanto, esses fatores, eles foram perdendo, né? Eles estão perdendo a sua lógica e seu conteúdo tradicional. E se você for ver, hoje em dia a gente assim, não faz muito sentido ter liberdade e direito. A gente não tem. E a gente já está acostumado com isso, né? A ideia de liberdade para o Marcuse ajudou a promover e a proteger ideias críticas que tiravam do foco uma cultura material e obsoleta, por outra extremamente produtora e racional, tá? O Marcuse, ele fala que esses valores eles estão institucionalizados, né? E ele dá a ideia de realização de uma realização da sociedade em qual o todo passa a ser mera parte, né? A ideia de liberdade de um Estado cuja produtividade era baixa perdeu força. Um Estado que não produz, uma pessoa que não produz, uma empresa que não produz, como deve, cada vez mais, ela não é eficiente, ela perdeu força. E é nesse sentido que o Marcuse está falando, tá? Que perder força desde que a liberdade das necessidades se mostrou uma possibilidade real de atender a necessidade dos indivíduos. Por quê? Porque a partir do momento que você pratica o livre comércio, toda essa liberdade que ele está falando, você acha, né, que você vai conseguir chegar e ser dono de uma empresa que fatura 100 milhões. Tá? Se você pensa isso, é babaca. E quem consegue isso são exceções, tá? E essas exceções, elas só confirmam a regra. E essas exceções, elas chegam onde elas precisam chegar, porque a sociedade, de maneira organizada, precisa que um ou outro sujeito, né, o capitalismo precisa que um ou outro sujeito consiga essas façanhas para poder dizer assim, ó, eu funciono, tá?
Isso, todo esse discurso que eu estou fazendo, isso é uma ideologia que a gente tem que mostrar para as pessoas. Então as pessoas eu não sei, mas estou querendo mostrar para você, porque o Marcuse, aqui no texto, ele mostrou para mim. Né? Uma sociedade, como Marcuse, ela pode aceitar esses princípios dentro do status quo. Se esse modelo se mostrar eficaz na possibilidade e ainda ele faz aí fazer descaso, né, de um modelo regente, totalitário e tal, desde que satisfaça as necessidades. Mas não vai satisfazer de todo mundo, vai fazer de um ou outro. Né? Parece não haver razão para que a produção e distribuição se dê por meio de uma concorrência competitiva da liberdade individual. Por que que não pode? Porque senão as empresas, né, não vão faturar. Ou todo mundo vai faturar menos, né, mas todo mundo vai faturar, quando o objetivo é cada vez mais faturar mais. Se você for ver, está na moda esse discurso hoje. Né? O João Dória, a gente está em 2016, em São Paulo, ele ganhou como prefeito porque ele é um excelente, segundo ele é um excelente gestor de empresa, tal, que ficou rico, né? O cara não conta que ele herdou herança, né? Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque lá em Minas Gerais, o Calil, que era inclusive ex-presidente do Atlético Mineiro, do clube de futebol, com o mesmo discurso, né? E a maioria das cidades, com o mesmo discurso, os caras se elegeram, né? E aí, inclusive, o PT perdeu muita força nessa eleição de 2016, né? E aí, mas por que eu estou falando isso? Porque as pessoas acham que elas vão conseguir chegar onde Dória, acumular a riqueza que o Dória, que o Calil, que esses caras conseguem. Mas não vão, isso é ideologia, tá? É essa a crítica do Marcuse. E ele diz que essa ideia de mercado, de livre mercado, está tão forte, né? E que assim, né, o negócio já tomou conta de tudo. Ele fala que o modelo de empreendimento livre, que é esse que a gente vive, ele nem sempre foi uma vantagem, tá? E a ideia de trabalho, ela se tornou uma vantagem há pouco tempo, tá? A ideia de trabalho, ela se tornou sinônimo de morte, temor e insegurança da população, né? E se o mercado não obrigar o sujeito economicamente livre a se vender, essa pseudo-liberdade econômica desapareceria. Isso seria vitória para a civilização e os processos tecnológicos nos libertariam para nos direcionar as nossas energias para um caminho inexplorável e haveria aí sim uma libertação da imposição do mundo de trabalho. Sabe que eu falo isso com meus pais, eles riem, né? Eu falo assim, pai, toda vez que alguém diz para mim que gosta de trabalhar, eu não falo com essas palavras, lógico, né? Mas para você que é uma pessoa, né, que está procurando conhecimento, dá para falar. Quando alguém fala assim, eu gosto de trabalhar, eu olho para a pessoa e falo assim, e processo, né? Essa pessoa está dizendo assim, eu adoro ser estúpida, eu adoro ser escravo. Pô, eu não gosto de trabalhar, é um trabalho que eu sou obrigado, tá? Por que eu estou falando isso? Né? Eu não gosto de trabalhar porque eu estou enriquecendo outra pessoa. E é isso que ele está falando, né? O mercado, ele infelizmente não deixa a gente livre de maneira... A sociedade, a gente não deixa a gente livre, a gente é obrigado a se vender, né, para poder se manter. E toda tecnologia que existe, ela deveria nos libertar e não nos escravizar em favor desse pessoal. Porque ela seria capaz aí de fazer com que a gente produzisse em pé de igualdade, né? Mas a gente não tem como fazer isso porque a gente não tem dinheiro, né? Além disso, a gente poderia, se tivesse menos trabalho, a gente não fosse obrigado a passar 24 horas do dia, passar 12 horas do nosso dia trabalhando, a gente poderia direcionar as nossas energias para coisas mais agradáveis, mais inexploradas. Você poderia se divertir com seus pais, curtir sua família, né? É isso que o Marcuse está falando. Porque assim, se você for, esse movimento feminista é um exemplo disso. Eu não sou contra o movimento feminista, né? Só que eu paro para pensar e digo assim, porra, mano, se eu fosse mulher, eu digo isso enquanto homem também, porque eu tive o privilégio de cuidar do meu sobrinho recém-nascido. Meu sobrinho nasceu, tá, minha irmã precisava estudar e tal. E eu larguei o trabalho e comecei a cuidar do meu sobrinho o dia inteiro. Né? O cara, moleque, 6 dias, estava comigo já. Por que eu tô falando isso? Porque pra mim foi uma satisfação muito grande. Eu me sentiria privilegiado se eu pudesse largar todo o trabalho, todo o emprego, tudo isso aí, para poder viver a minha família, para poder viver o meu sítio, para viver meus animais, né? Mas infelizmente eu não posso, né? E é isso que o Marcuse está falando, que a liberdade seria um caminho inexplorável e que a gente poderia se livrar da imposição do mundo de trabalho, né? Se você for ver, o próprio ócio, né? O Adorno fala disso no Tempo Livre, no texto Tempo Livre, que tem uma aula, a gente inclusive tem essa aula. Você acha que quando você vai descansar para ser feio, mas não é, você vai descansar para você ter mais força para trabalhar no dia seguinte, tá? Não acho que o descanso é para você não, o descanso é como se fosse, é o mesmo descanso que você dá para o carro numa viagem de 5 dias. Bem, se a produção fosse orientada e organizada para a satisfação das necessidades vitais,
nós poderíamos controlar esse modelo vigente e isso não impediria a nossa autonomia individual. Autonomia é essa que a gente não tem, né? Esse é o objetivo das civilizações industrializadas, né, desenvolvidas, ou seja, buscar o fim da racionalidade tecnológica. Porém, isso é um sonho. Esse fim corre para o lado oposto do que estamos. Por que o Marcuse fala isso? Porque quando surgiu todo esse negócio de industrialização, de tecnologia e tal, a ideia era justamente que a gente pudesse se livrar dos trabalhos mais pesados, das coisas mais cansativas e pudesse viver de uma maneira mais satisfatória. Mas não, negativo. Né? A gente está seguindo outro caminho, né? Porque a gente está cada vez gerando mais riqueza para os outros. Né? Os aparatos estatais, segundo Marcuse, eles impõem suas exigências econômicas e políticas para a expansão do trabalho, e o tempo livre do sujeito é direcionado para um intelectual e material. Porém, o tempo que resta está submetido à expansão do trabalho, e por isso que o modelo social atual é totalitário. É legal que eu falei há pouco, eu nem lembrava desse trecho, mas ainda bem que eu falei do tempo livre do Adorno, do Theodor Adorno, porque ele está falando isso aqui mesmo. É justamente isso aqui. Isso aqui também é legal você ver o Luiz Althusser, que eu falo aí, né, naquele texto que eu falei, Ideologia de Aparelho Ideológico do Estado, você vê que é bem isso aí mesmo. E assim, você acha o quê, cara? Que você tá... Pra que você estuda? Hoje eu tava lendo uma matéria, todo dia eu acordo 5 da manhã, e aí vou ler uma matéria, né? Fui ler uma matéria falando assim, se você não quer estudar no msn.com, você está perdendo dinheiro. Eu falei, é? Beleza, deixa eu ler. Me explica como estou perdendo dinheiro. Aí falando que o cara tem que se graduar, o cara tem que fazer tudo isso, tem que fazer aquilo outro e tal, para poder ganhar dinheiro. Cara, sim, é o que o Marcuse está falando. Quando você não está trabalhando, o seu tempo livre ele é direcionado para você ter intelectual, né, para você ganhar dinheiro e trabalhar, né, para os outros, né, para ganhar dinheiro. Ou não, curta, no mesmo MSN você vai ver lá, tem uma parte que é melhores lugares para viajar pelo Brasil a custo baixo. Eu falei, deixa eu ver então, me explica aí. Aí fui ver o que o cara tá falando. Eu vou pegar o meu tempo livre, né? De pouquíssimo tempo, né? Depois de muito tempo de trabalho, juntando muita grana para gastar. E é isso que ele tá falando aqui, ó. O tempo livre do sujeito é direcionado para o material, para você gastar, para você ficar sem dinheiro e ser obrigado a trabalhar de novo. Né? Porém, o tempo que resta, a gente está submetido à expansão do trabalho. Por isso que o modelo social é totalitário. Bem, é isso mesmo, né? Eu escuto minha namorada falar assim, ó, eu preciso trabalhar para eu ganhar mais. Então eu escuto alguém falar assim, trabalhar é bom. Então, legal, então. Trabalhar é bom, vai carregar umas caixas, vai tirar, vai carregar concreto na obra. Dódio, boa, trabalhar não é bom, velho. Bom mesmo é você ter condições de viver de maneira satisfatória, né? Infelizmente, o modelo social totalitário nos obriga, né? Mas enfim, para a gente não demorar mais. Esse totalitarismo aí que o Marcuse está falando, ele está servindo de terrorismo social, tá? Esse terrorismo ele acontece por conta da manutenção do interesse de uma minoria que impede o surgimento de uma oposição eficaz, tá? Que é que eu estou falando, não vão deixar você ser uma oposição. Né? De vez em quando vão deixar um virar oposição, só para dizer que dá certo, né? E para usar de Cristo. Mas enfim, atualmente o poder ele se firma através de um domínio sobre a organização técnica do Estado, pois o governo ele só se mantém no poder se garantir a exploração com o êxito da produtividade técnica, científica, mecânica e à disposição da civilização industrializada. Assim, tem um cara que tem um texto do Freud que fala muito sobre isso aqui, tá? Inclusive as palavras são as mesmas, quase as mesmas, tá? É bem isso aqui mesmo, um governo para se manter no poder tem que se organizar, tem que se manter em técnica do Estado, pois só o governo mantém o poder para se garantir no poder. A gente vê muito isso aí com o governo populista do Lula, né? Você vê muito isso aí agora com o pessoal lá, com o Michel Temer em 2016. Os caras fazem de tudo para se manter no poder, e aí, né, o bicho pega, né? Porque o cara, ele acaba tendo que se, né, entre aspas, se vender. Na atualidade, né, está sendo valorizado aí o poder físico da máquina que supera o indivíduo e quaisquer grupos de indivíduos. Né? Isso torna a máquina um aparato político mais forte que qualquer sociedade, sendo que a máquina nada mais é que a força do homem projetada e armazenada. Cara, é assim, se você for avaliar nítida e friamente, é isso mesmo. O computador está cada vez mais, né, colocado em êxito e a gente está cada vez mais
sendo subjugado à força da máquina. Se você ver, máquina faz tudo melhor que a gente, mas não é isso, não é bem por aí. Tem gente que faz melhor, né? Só que a máquina, né, ela tá essa crença, né, de que o indivíduo ele é menor, ele é menos que uma máquina, isso é o que está em alta agora, né? Então a tecnologia está cada vez mais forte. A nova civilização, ela demonstra haver chegado à fase onde a sociedade livre não pode ser concebida nos padrões tradicionais de liberdade econômica, política ou intelectual. E é o que a gente está vendo aqui, né? Chegou numa fase em que o que era ser livre não é mais, né? A crença de liberdade econômica deixou de ser, né? Liberdade política, intelectual, né? A liberdade política é ser livre da política. A liberdade intelectual é ser livre da comunicação e da dominação das massas. Porém, isso é utopia, né? Porque na maioria das vezes, inclusive quando você acha que você não é massa de manobra, você está sendo massa de manobra de alguém. A não ser que você tenha um conhecimento muito forte, que você consiga uma sensibilidade, um poder de percepção muito alto para poder se ligar quando isso está acontecendo, né? Hoje está na moda você dizer que é apartidário, mas isso é babaquice, cara. Entendeu? Porque até o apartidarismo está sendo um movimento manipulado. Mas enfim, o que o Marcuse quer deixar claro nesse texto, nessa obra, né? E que ele, na maioria das obras dele, né? Porque a mais eficaz forma de minar a liberdade é a implantação da necessidade das matérias intelectuais, né? Porque quando você começa a criar necessidade, as pessoas ficam extremamente, né, manipuláveis. Por exemplo, todo mundo hoje acha que é extremamente necessário você ter uma rede social. Você não consegue viver sem a rede social, né? Lógico, a gente pode usar de maneira benéfica, como a gente está usando o YouTube agora para fazer essa aula. Mas assim, é só a prova, a gente está usando essa ferramenta, é só a prova de que o Marcuse está certo, né? A gente hoje tem a necessidade de ter um computador, de ter uma internet banda larga 4G, de ter um celular iPhone, um Galaxy S300, né? Enfim, a gente tem necessidade aí de ter uma televisão de plasma, então cada vez mais a gente precisa trabalhar e se matar para conseguir isso. Além disso, a gente precisa cada vez mais estudar, né? Enfim. E para o Marcuse isso é uma maneira de minar, né? Eu percebo, eu acho que é bem por aí mesmo. Concordo. Bem, as necessidades humanas, elas são preconizadas até mesmo acima do nível biológico. Ela é imposta como desejável, de acordo com a necessidade dos interesses e das instituições sociais comuns, né? As necessidades humanas são históricas, na qual a necessidade individual dos sujeitos são submetidas a padrões. Isso aqui é muito realidade. Isso aqui é muito realidade. Hoje é mais importante você ter um Instagram com muitos seguidores do que comer. O Marcuse, ele continua falando que no momento atual há diversas necessidades falsas, né? Essas são aquelas que são impostas por interesses, né? E a satisfação dessas são agradáveis, mas a felicidade não vem delas, né? Por exemplo, ó, você acha que a sua felicidade vem porque você tem 50 mil views, né, no YouTube? Não, a felicidade vem porque você se sente bem, né? Mas você acha que é por causa disso, então você fica cada vez mais focado, né? As únicas necessidades que são consideradas de direito são aquelas cuja satisfação são vitais. Por exemplo, roupa, alimentação, cultura, tá? Bem, essa implantação de necessidade falsa é um tipo de repressão que quanto mais racional, quanto mais técnica e produtivista, menos indivíduos poderão romper com essa servidão, né, e conquistar a liberdade. Toda liberdade depende exclusivamente da consequência da escravidão, mas esse conhecimento, essa ciência, ela é implantada pelas necessidades e sensações do indivíduo. Tá? A particularidade da sociedade industrial é sufocar a libertação, estimulando a necessidade de consumo, a necessidade do desperdício, né? Sustentada pelo trabalho estupefante, onde não há necessidades reais. Se você for ver, é bem... cada Marcuse é muito bom, né? O cara escreve muita coisa boa. Vai na casa de um pobre que a primeira coisa que ele faz é desperdiçar comida porque ele acha que eu preciso que... vai vir visita. O cara precisa ver que eu tenho muita comida, né? Mas aquilo isso é só uma metodologia imposta na cabeça dele, é só uma ideia imposta para que ele consuma cada vez mais, gaste cada vez mais, porque ele, como é pobre, precisa cada vez mais trabalhar, né? Enfim. Essa incorporação de ideias se torna uma ferramenta repressiva de dominação, onde é dada uma ideia de livre escolha. Porém, a livre escolha de senhores não garantem a abolição. Cara, outra coisa, né? Putz, é muito legal. Para onde você vai viajar? Fala aí. Você acha que você é livre, né? Você acha que você é inteligente, você tem escolha. Beleza, você vai viajar para onde?
Ah, vou viajar para tal lugar. Onde você viu que lá é legal? Ah, eu vi no MSN, aí eu vi no jornal, eu vi no Facebook, alguém me falou. Sua liberdade não é. A gente não pode mais fazer como era antigamente. A gente não consegue mais falar, não. Hoje estou com vontade de correr na rua. Né? Você não tem mais liberdade, né? De escolha. E até quando você tem duas escolhas, você tem que escolher uma, você não está sendo ter escolha. Eu brinco com a minha namorada porque às vezes ela pergunta pra onde a gente vai. Eu vou falar assim, o nome dela é Virginia. Eu falo, Virginia, eu vou deixar você escolher. Pode escolher aí entre lugar A e lugar B. Aí ela fica toda alegre achando que está escolhendo, só que ela não está escolhendo. O que está dando as opções sou eu. Eu estou querendo dizer que isso que eu faço, lá, nesse exemplo que eu dei, eu não faço isso, obviamente, mas é um exemplo. Eu faço assim. Mas a sociedade faz isso de maneira muito mais forte com a gente, né? E as pessoas que não têm consciência disso, né? Bem, essa livre escolha também se coloca em mercadorias e serviços. É o que a gente, que o Marcuse mais fala, né? E isso não significa liberdade, pois esses mesmos materiais mantêm um controle social sobre a vida de labuta, e o temor das pessoas é que esses mesmos serviços acabem, né? Esses mesmos serviços que as mantêm em alienação. Os meios de informação nos fazem acreditar que a gente é capaz de essas necessidades que são impostas. A televisão, o rádio, a internet, eles centralizam esse controle. Eles não centralizam o controle, nem são precondições, né? Mas o sujeito já começa a ser manipulado muito menos, muito antes dos meios de comunicação são apenas reforçadores, que fazem o sujeito é, imaginar uma uma igualdade de distinção de classe, né? Mas que mostra o trabalhador frequentando os mesmos lugares pitorescos dos patrões, lendo os mesmos jornais. Por isso não indica o desaparecimento das classes, mas apenas reforça a extensão com que as necessidades e a satisfação aparecem como estabelecido. Cara, isso é fantástico. Fantástico. Eu queria fazer essa aula em 6 minutos, que é a média de público, né? Assistir o vídeo em 6 minutos. Mas se você assistir essa aula até aqui, essa aula é boa, tá? O que esse cara está falando aqui? Que hoje a gente tem a falsa sensação de que não existe divisão de classes. Mas isso é bobagem, tá? Isso é burrice. Porque cada vez mais existe, né? E como que eu consigo mostrar isso? Porque a gente começa a observar um porteiro lendo o mesmo jornal que o dono do prédio. Você consegue, você que é pobre, indo na mesma balada, eventualmente, pode ser que não vá com a mesma frequência, mas na mesma balada que o rei do camarote foi. Você pode, se você quiser, um dia na sua vida, você pode. E você acha que não existe, a pessoa legalmente fala assim, não existe mais diferença de classe. Muito pelo contrário. Né? Você está tendo acesso para que esses lugares pitorescos, mas isso não indica que não existe classe, mas apenas reforça. O teu interesse em ir nesse lugar já reforça, porque você está indo porque lá é de rico. Percebe? Né? É uma parada muito louca, velho. Né? De fato, transpassar as necessidades sociais para o indivíduo é uma das maneiras mais eficazes de dominação do que propriamente a diferença. Portanto, nos deparamos novamente com aspectos mais perturbadores da civilização industrial, que é o caráter racional da sua irracionalidade. Cara, é foda. Isso é foda, né? Porque essa necessidade de ir num lugar da hora, numa balada top, de usar uma roupa gringa, de seguir os mesmos caminhos que a blogueira, de viajar e de ter os mesmos batons, ou de ter o mesmo tênis. Cara, o cara tá te passando a necessidade, entendeu? E aí ele te controla, ele faz você cada vez trabalhar mais para ele. Eu escutei eu tenho um colega que ele trabalhava no call center, né, operador de telemarketing. Sabe que na maioria dos casos o operador de telemarketing ele é aquele subemprego, né? Bem, ele não é subemprego, mas as pessoas observam como se fosse. E eles ganham uma mixaria, tipo 800 conto por mês. E é incrível como esses 800 contos dá pro cara viver. Eu conheço gente que é pai de família sendo operador de telemarketing. Sustenta a família. Só que esse cara estuda tal, pá, eu conheço esse cara, eu vi esse cara. O cara começa a ganhar 8 mil reais. Você ganha 4, né? O cara foi promovido e tal, começou a ganhar 4 mil. Incrível como os 4 mil reais não davam mais. O cara vivia com 800 conto, mas 4 mil já não dava mais. E aí o cara ganhou mais, foi ganhar 8 mil, e mesmo assim ele vive endividado, porque transpassaram para ele as necessidades sociais, né? Que ele acha que são coisas que vão, né, satisfazê-lo. Ou seja, é uma racionalidade irracional.
O Marcuse, cara, é foda. O Marcuse é foda. Então quando eu tive essa aula nessa faculdade, meu, eu falei, foda, o cara é foda. Né? Enfim, as formas que prevalecem para o controle social são as tecnológicas, mas as formas mais óbvias elas não foram suprimidas, né? Como a política, o exército, a perda dos meios de sustento, tá? E mal distribuição da justiça. Essas maneiras de manipulação, elas novas, elas são eficientes, mas essas aqui elas também não acabaram. Elas se tornaram mais discretas. Porque a polícia continua te batendo, o exército continua sendo obrigatório, né? Você continua ganhando pouco e cada vez vai ganhar menos, justamente porque você tem que trabalhar mais. A mal distribuição da justiça, ou seja, não é todo mundo que vai preso, né? Você está vendo agora esse negócio de Lava Jato, mas isso aí, vai bacana, não se engane, tá? Isso aí é só para tirar os holofotes do governo, tá? Você acha muito bem que os ministros não poderiam parar com isso aí? Lá não, a partir de agora a gente vai julgar. Você acha que nenhum advogado, por mais mequetrefe, que não pode recorrer direto no Ministério, no Supremo Tribunal, onde são os ministros que são indicados pelos políticos? Isso aí tudo, cara, é só para te enganar, tá? Bem, no nosso, e você vai ver que não é todo mundo que vai preso, é um ou outro, né? Político mesmo, quem foi preso? Foi preso só para de preteira. Político foi preso do Delcídio do Amaral. O Cunha, 2. Quem mais? O garotinho agora, ontem e o cara do Rio, né? Mas o garotinho foi de outra coisa. 3 caras foram presos na Lava Jato. O resto é tudo empreiteiro, político mesmo. Mas enfim, no nosso tempo, o controle tecnológico ele faz parecer que as pessoas como líquidas, né? A personalização da razão para o bem do interesse social. E tudo que for argumentado parece impotente e neurótico. Justamente, se alguém vê esse vídeo e não for alguém que tenha, né, certo discernimento, vai falar, pô, esse cara tá maluco. Faz o seguinte, você vai criticar o trabalho. Vai falar que não gosta de trabalhar. Vai falar assim, esse cara é um louco, esse cara é um neurótico, esse cara é um doido. Por que faz isso? Justamente para que você, né, não seja um impotente. Ou seja, eles te excluem, né? É que nem eu falei, de vez em quando vão deixar um gritar, só pra, né? Mas na maioria das vezes fala, esse cara é um trouxa, vacilando, né? É bem por aí. Mas enfim. E isso marca o desaparecimento das forças que anteriormente representavam as novas formas de existência. Parece não haver mais introjeção do ego, né? Mas transfere o exterior para o interior, né? Ainda bem que eu falei de Freud, porque ele está falando de ego aqui, é um conceito de Freud. É interessante você assistir um vídeo nosso, que chama Introdução à Psicanálise, tá? Pra você ter uma noçãozinha. E tem um outro vídeo agora que se chama... procura meus vídeos, o vídeo do Freud, eu não lembro do nome agora. Mas é onde eu falo da primeira e da segunda tópico, para você ter noção. Tá? Uma pena que eu não estou pensando em lembrar diferenças em neurose e psicose do Freud, tá no meu canal aí também, tá? Eu acho que tem uma playlist com isso aí. Então vamos lá. O ego, ele transfere o exterior para o interior, tá? Aí o espaço interior parece invadido pela realidade tecnológica e até mesmo o papel socializador da família começou a ser substituído por meios de informações externas. Se você for ver hoje, as famílias conversam pelo Facebook. Você não vê a sua mãe, o seu pai... Eu estou falando de você, mas de uma maneira geral, né? Não é de você especificamente, tá? Você vê que os pais conversam com os filhos pelo WhatsApp. Os caras não sentam numa mesa, os caras não comem junto, não sabem da vida do outro pelo Facebook. É isso que ele está falando aqui, ó. Porque até o papel socializador da família começou a ser substituído pela tecnologia, né? E o Marcuse escreveu isso em 1900 e tralalá. E a gente está em 2016, o negócio ainda é válido, velho. Né? Bem, os processos de introjeção parecem ser mecânicos. O resultado é uma identificação imediata do sujeito com a sociedade. Se não há introjeção, não há oposição ao status quo. Mas se você não percebe a manipulação, você não se revolta. Né? O Marcuse, ele sugere que o conceito de alienação ele só pode ser combatido quando a gente tem necessidade de combater essa nossa satisfação é combater a alienação. Você sabe que eu comecei, eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, você vai saber agora. Eu comecei a fazer esses vídeos, esse canal. Bem, eu tinha uma conta no Scribd, né? Tinha mais de 200 mil pessoas vistas, tal, só coisas assim, só textos assim. Só que foi invadida, hackeada e deletada, né? Fiquei puto, mas beleza, né?
E por que eu fiz isso? Porque eu acho que eu sinto prazer em ficar esclarecendo e ficar te mostrando o que as ideologias escondem, ficar te mostrando o que ninguém quer mostrar. Né? Eu preciso te mostrar e te falar sobre coisas que ninguém quer te falar, para você não se enganar. Né? Se eu não sentisse prazer nisso, eu não faria. Não é por dinheiro, não é por isso. Porque isso aqui não é negócio, isso não é business, né? Lógico, toda vez que você clica nessa propagandinha aí que aparece, a cada 1000 cliques gera um centavo. Mas, pô, em 10 anos é que o cara vai ter R$ 1. A gente não está aqui por grana, né? A maioria das pessoas que estão, eles fazem isso porque gostam. E o meu prazer está em combater a alienação e a ideologia, né? Eu estou falando isso para contextualizar o que o Marcuse está falando. Se não fosse isso, o que eu estaria fazendo no meu tempo livre, que nem eu estou agora? Estou no horário de almoço, poderia estar trabalhando na minha empresinha. Ah não, estou aqui. Os meios de transporte, mercadorias, casa, comunicação, alimento, roupa, são produções irresistíveis da indústria de diversão, tá? E as informações trazem contigo atitudes e hábitos que estão prescritos. Certas reações e emoções, elas prendem os consumidores a esses bens, né? Que é o que a gente falou há pouco, né? A sociedade, ela barra todo tipo de pensamento posicionista, tornando conceitos ilusórios sem sentido. Se você não gostar dessas coisas que eu falei, se você não for um cara trouxa igual a sociedade quer que você seja, você vai ser sempre visto como um doido, né? Uma pessoa que vive de ilusão, uma pessoa que não tem objetivo sem sentido. Enfim, espero que você tenha gostado da aula do Marcuse, tá? Isso que eu falei é uma aula sobre um texto, mas a grande maioria dos textos dele ele fala mais ou menos a mesma coisa. Lógico, ele não fala a mesma coisa, mas com a mesma ideia, né? O mesmo racional, é isso que eu quero dizer. Se você gostou, se inscreve no canal, se não gostou também não interessa, tá? Espero que você volte sempre aí. Show de bola?